Bem, antes de mais nada, eu vou começar a falar um pouco da Puratos. Bem, me apresentar, né? Eu sou Cida Campos, sou gerente de produtos da Puratos. Quem vai me acompanhar é o Anísio Silva, ele é o nosso chefe na Puratos, confeiteiro, chocolatier. Esse ano a gente completa 10 anos de lançamento do Ambiente, por isso que a gente resolveu apresentar o Ambiente. Mas antes de falar do Ambiente, eu queria falar um pouco da Puratos. A Puratos está presente no mercado. No Brasil já faz mais de 20 anos, mas ela é uma empresa belga e foi fundada em Bruxelas em 1919. Hoje a gente está presente em todo o mundo, em mais de 100 países. E a fábrica de creme vegetal nós temos aqui no Brasil, e a gente tem também em alguns outros países, como a Bélgica, a Itália, o México e a Rússia. Quando nós lançamos o Ambiente, a gente já tinha no mercado, que a gente tinha trazido, na época a gente trazia da Bélgica, o Chantepack, e a gente sentiu que faltava um produto, o HT, que ele fosse um produto de alta performance, um produto premium. Então, após muitos testes, muitas validações no mercado, com o cliente, com o consumidor, a gente chegou no Ambiente. O Ambiente nós consideramos um produto realmente premium, é um produto que tem o maior rendimento na categoria, é o HT, e é um produto que tem uma textura, ela é perfeita para você fazer decoração, ele tem alta estabilidade, e a cor dele também é um grande ponto positivo, que é uma cor branca. Mas a gente achou melhor, em vez de ficar falando do produto, a gente apresentar o produto. E aí o Anísio vai me ajudar nesse trabalho, porque se eu fizer, não ia ser bonito. Ele vai bater e a gente vai, aos poucos, conversando sobre essas características do produto. Anísio, quanto tempo para a gente bater o produto? Em geral, demora de 6 a 8 minutos para bater o creme. Perfeito. E a gente também tem a temperatura certa, vocês têm que deixar 12 horas no refrigerador. E qual que é a temperatura para refrigeração? A temperatura de batimento dele é de 5 a 7 graus também, a temperatura ideal. Ok. Vou falar uma outra coisa para vocês. Esse produto, ele não contém nenhuma... Como que eu posso dizer? Ele é o único produto hoje que a gente pode acrescentar componentes ácidos. Então, se eu quiser colocar um suco nele, eu posso colocar um suco ácido, porque ele não é só lácteo, entendeu? Como ele tem uma propriedade, até vou dar uma olhada aqui na minha colinha, ele é livre de proteínas lácteas, eu posso adicionar algum ingrediente ácido. Isso complementa muito, porque isso também ele ajuda no sabor. Anísio, você tem algumas... qual tipo de suco que você acrescenta? O que você coloca para a acidez dele, para ele ficar um produto melhor, em termos de sabor? Isso. Na verdade, o que ela comentou aqui, que a gente pode adicionar algum suco cítrico. Nesse caso do Ambiente, se eu quiser fazer um chantilly com sabor de maracujá, então eu posso adicionar o suco de maracujá, que ele vai permanecer com a mesma cremosidade. Isso porque não tem o ácido lácteo, né, que você comentou, o caseinato de sódio, que vai fazer com que esse creme compacte. Então, nesse caso do Ambiente, você pode adicionar. E alguns recheios também de frutas cítricas, por exemplo, você pode fazer com o Ambiente. Perfeito. Lembrando também que o Ambiente ele tem na versão chocolate e tem também na versão morango. E vocês já podem verificar agora no batimento a cor dele ser bem branca. E isso também é uma grande vantagem. O Anísio até pode explicar para a gente por que é uma vantagem o produto ser branco, o que ele ajuda, né, nesse tom para fazer as especialidades de confeitaria. No fato dele ser branco, né, que a gente sempre costuma dizer, isso facilita porque na hora que eu for aplicar um corante, por exemplo, isso vai ajudar, porque aí eu não vou perder a cor do corante que eu estou adicionando. Então ele é próprio para esse tipo de trabalho também. Quem faz rosinhas, quem faz trabalhos com bichinhos também, você consegue fazer muito bem com o Ambiente. Eu vou só abrir um pouquinho aqui, só para a gente ver a questão... Como saber se o meu creme vegetal está no ponto para utilizar? E dependendo do tipo de aplicação que você for fazer também. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o creme vegetal para fazer rosinhas. Então, da forma que está aqui, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho.
Se eu fosse adicionar para fazer um recheio, por exemplo, nesse ponto já estaria legal. Então, aqui eu preciso bater um pouco mais. Se quisesse fazer, por exemplo, uma trufa, ou se quisesse fazer uma mousse? Uma boa pergunta. No caso da mousse, eu posso utilizar da forma que está aqui. A gente costuma dizer que geralmente é 70% do batimento dele. Então, eu já conseguiria fazer uma mousse, por exemplo, com chocolate. Se eu quiser fazer algum tipo de recheio, todo tipo de recheio, eu vou sempre utilizá-lo semi-batido e nunca com batimento completo. Quando eu for utilizar para fazer algum tipo de decoração, aí sim eu faço o batimento completo. A gente tem visto também, desde que o produto foi lançado, e desde que a gente tem trabalhado também com o chantipack, o mercado de chantilly mudou bastante no Brasil. Claro, tem novos players, hoje não tem só chantilly, o HT, mas a gente tem outros tipos de chantilly. Mas a gente percebe também que no mercado, como o consumidor está muito mais exigente, ele está viajando muito mais, e não só viajando, mas ele tem procurado muita informação através de revistas internacionais, através da própria informática, da internet. A gente vê que, hoje, o tipo de decoração está um pouquinho diferente do que era antes. Hoje, o cliente ele tem muito mais preocupação em comprar um produto com uma decoração mais bem finalizada, né? E uma das vantagens do ambiente é a estabilidade dele, a autoestabilidade. Hoje, quanto tempo vocês deixam um produto exposto na vitrine? Qual que é a média na padaria? 2 dias, 5 dias? Isso. 5 dias o produto ele continua da mesma maneira que o primeiro dia, ele não vai ficar craquelado, não vai ficar com aquelas... não vai dessorar, que é fazer a cinerese, ficar aquela... decantação, ficar aquela água, né? E isso também é um aspecto bastante positivo. E a gente tem que pensar também que o produto ele está bonito no ponto de venda, mas ele tem que continuar bonito na casa do cliente, né? Então, às vezes, ele está 1 ou 2 dias bonito, bem apresentável no ponto de venda, e quando ele chega na casa do cliente, ele já vai perdendo a forma. Que processo você está agora? Agora sim. Da forma que eu havia explicado, então consigo, misturando aqui com o próprio batedor, ver se esse chantilly já está no ponto, que a gente chama de ponto de pico, quando a gente mistura o chantilly e quando eu levanto, ele permanece da forma que está. Esse é o ponto ideal para fazer o trabalho com rosinhas, por exemplo, algum tipo de bichinhos. Se fosse para fazer uma decoração normal, uma que você vai só cobrir o bolo, esse também é o ponto ideal? É uma pergunta legal, porque às vezes o pessoal fala assim, Anísio, mas eu costumo colocar no meu bolo, por exemplo, ganache ou alguma geleia de brilho. Então, eu poderia bater um pouquinho mais esse creme, porque aí eu sei que eu vou colocar alguma coisa mais pesada em cima, então eu poderia bater um pouco mais. Para esse tipo de trabalho que eu vou fazer agora, aqui já está no ponto ideal. Perfeito. A gente percebe também hoje que nas padarias o uso de chocolate, principalmente de pedaços mesmo de chocolate ou mesmo de decoração com chocolate, está muito presente. A gente quase não vê outros tipos de sabores. Mas a gente consegue combinar chantilly com chocolate, não consegue, Anísio? Também. A gente consegue, até porque nós temos alguns produtos também à base de chocolate, então a gente também combina bem com o nosso creme vegetal. Não é só o creme vegetal, a gente tem vários outros produtos que dá para fazer uma combinação perfeita com o ambiente. Se alguém quiser dar uma olhada como é que fica o produto. Anísio, se fosse um produto que não tivesse uma boa estabilidade, como é que ele ficaria nesse momento? Então, nesse caso aqui, foi o que a gente comentou. Tem muitos produtos que eles têm um volume muito bom, mas não tem estabilidade. Aí eu não consigo fazer esse tipo de trabalho. Na hora que você vai decorar um bolo ou fazer um tipo de rosinha, você não consegue fazer. Então, aqui vocês vão perceber que eu consigo fazer tanto uma decoração de bolo como algumas outras aplicações também. A gente sempre fala também que é imprescindível na confeitaria ter o appetite appeal, que é aquela vontade de comer mesmo, né? Ser aquela compra de impulso. A confeitaria, geralmente, quando a pessoa vai na padaria ou ela vai numa doceria, às vezes ela vai decidida a comprar um sabor e quando ela vê a decoração de uma outra especialidade, ela opta pela outra. Então, a gente percebe o quanto deve ser bem trabalhada, quanto delicado deve ser a confeitaria. Um dado importante também é que o ambiente, você consegue fazer as decorações mais delicadas, mais finas, e sem rachar.
O Anísio, se eu utilizo um outro tipo de recheio que não tem essa característica, fica difícil fazer as rosinhas? Exatamente, foi a questão da estabilidade que a gente comentou. Então, ele tem que ter uma boa estabilidade para que eu consiga fazer as formas e ele permanecer do jeito que eu coloquei. Então, as pétalas das rosas, por exemplo, é um exemplo disso. Você vê que a gente faz e ela permanece da forma que eu estou fazendo aqui. Assim, olhando, parece uma coisa super banal a gente falar de rosinhas, mas às vezes a gente vê algumas rosinhas expostas que ela fica com algumas... O creme fica aerado, então ela não fica no ponto certo. E ela possivelmente fica só algumas horas bem, depois ela vai meio que descaindo, como dizem os confeiteiros. Hoje é o maior rendimento do mercado para chantilly. A gente chega a ter 4 vezes o volume. A gente já fez testes com vários outros produtos também. E hoje o melhor do mercado, em termos de volume, também é o Ambiente. Por isso que a gente fala que ele é um produto premium. Ele é um produto que ele consegue atingir, em termos de performance, excelência em todos os critérios que a gente estabelece. Anísio, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar com relação à espalhabilidade, com relação à suavidade do produto? É só uma questão sobre que você comentou do rendimento. A gente sempre fala do rendimento dele de até 4 vezes, mas isso, claro, obedecendo a temperatura e o tempo de batimento. Vocês repararam que eu bati o creme vegetal aqui com o batimento médio constante. Então, isso tem que ser respeitado, assim como a temperatura do creme vegetal, porque ele precisa incorporar ar. Então, se você bate numa velocidade muito rápida, ele não tem esse tempo. Então, velocidade média constante e a temperatura ideal do creme vai nos dar esse rendimento que a gente comentou. E aí, claro, posteriormente, você vai ter essa cremosidade, essa espalhabilidade melhor também. Perfeito. Uma coisa que a gente percebe também no todo profissional é que não é só criatividade também, o conhecimento técnico do profissional é super importante. Alguém quer vir aqui, quer tentar fazer uma rosinha? A gente sabe que é diferente da pasta americana, mas ele, em termos de textura também, é uma textura muito agradável. A criança gosta muito de chantilly e as pessoas, em geral, também gostam muito. Uma textura muito agradável no paladar. Então, às vezes, vale muito a pena você desenvolver algumas receitas e utilizar. O que a gente faz muito na Apurados também é utilizar o chantilly, mas como nós temos uma expertise muito europeia, a gente faz muitas receitas clássicas europeias, mas usando o chantilly. Uma delas é a própria glaçagem. Como que você faz a glaçagem, Anísio? Isso também é legal. Na verdade, assim, a gente não utiliza ele só como creme vegetal, só o creme batido. A gente pode utilizar ele líquido, por exemplo, para fazer uma glaçagem. Então, utilizando chocolate, geleia de brilho e mais o creme vegetal, você consegue fazer esse tipo de glaçagem. Assim como o mousses também, que a gente utiliza ele na forma líquida e não ele batido. Então, dá para fazer esse tipo de aplicação. Uma coisa legal aqui também que nós comentamos, que pode ser adicionado corante, nós comentamos isso no início, mas eu também posso fazer as rosinhas brancas e adicionar o corante posteriormente. Então, ou eu adiciono diretamente no creme vegetal, ou, posteriormente, eu posso utilizar pintando, por exemplo, com um aerógrafo. Agora, só para finalizar, o Anísio fez também uma receita, que vocês vão ver depois. Eu queria que você falasse um pouquinho da receita. Por que você não trouxe... Você trouxe um outro... Você não trouxe o aspecto mais confeitaria europeia. Você trouxe um outro aspecto. Por qual motivo você fez isso, Anísio? Então, é claro que a ideia é mostrar o creme vegetal, mas a gente tem vários outros produtos dentro da nossa linha. A gente sempre comenta que a Apurados ela tem uma linha completa para confeitaria. Então, eu utilizei na base produto da Apurados, que é o Tegral Torta do Serril. O nosso recheio também foi feito com Viva Fio, mais o creme vegetal. Lembra que eu comentei que eu consigo adicionar em produtos ácidos, né? Então, como esse recheio de fruta tem uma certa acidez, nós utilizamos o Ambiente. E na cobertura, eu usei o Harmony também para fazer a decoração. É uma decoração que você consegue normalmente fazer numa padaria, então é uma coisa que não é uma escultura de chantilly, então dei preferência por fazer alguma coisa que possa ser reproduzida também no dia a dia do padeiro, do confeiteiro. E, no nosso caso lá, nós vamos ter para o pessoal poder visualizar também a questão do ambiente morango e o ambiente chocolate. Então, a opção por não fazer escultura foi mais para tentar encontrar alguma receita mais viável, mais fácil para ser incorporada no dia a dia da padaria. Isso, que as pessoas também possam reproduzir no dia a dia na padaria. Perfeito. Uma pergunta?
Isso é uma boa pergunta. A gente nunca aconselha que o creme vegetal fique tanto tempo fora de geladeira. E não que o creme vai estragar, mas às vezes tem que tomar cuidado. Claro que no seu caso, como cake design, você sabe do recheio e quanto tempo ele pode ficar. Mas o creme ele vai permanecer por 4, 5 horas sem alteração nenhuma. Mas a gente, claro, que nunca vai aconselhar mais por conta do recheio do que propriamente do creme vegetal, que não vai estragar. E a gente sabe também que a temperatura no Brasil também é muito quente, né? Tem um pouco por essa questão. Mas a gente consegue, ele consegue esse produto. A gente tem outros produtos também lá fora, que a gente está trabalhando nele também. E a ideia é da gente ter esse produto para ele ficar mais exposto em refrigeração. Bem, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para falar, Anísio? Eu quero agradecer pelo carinho de todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente, se quer conhecer melhor o produto, que é uma visita nossa. Tá bom? Um grande abraço.